eu tenho uma capacidade de conter, de combater, sem precisar ter raiva, ter ódio, ter ira. Eu posso fazer a minha função, a qual eu fui contratado, sem nenhum ódio do humilhante. Eu posso combater contra outra pessoa sem estar com raiva da mesma. Simplesmente na atuação da função, usando as minhas habilidades para conter, submeter o humilhante ou alguma situação dentro desse contexto. Você não precisa transmitir ao dog ódio, raiva, ira, descontentamento, insatisfação ou coisas semelhantes. Isto no manejo atrapalha. Passou um carro aqui e olha que nem tá empoeirado, hein? E a poeira levantou e foi uma benção. Esses tipos de sentimento, eles atrapalham no manejo. O que eu transmito ao meu dog é técnica, é estratégia. O instinto já é dele. Eu trabalho dentro do instinto dele, levando ele a entender quando e como deve usar as suas habilidades para conter aquela situação, se necessário. E também leva o dog a entender, dentro do próprio instinto, que há situações que ele não precisa fazer guarda e proteção, apenas está em estado de alerta, de defesa. As pessoas que não têm compreensão correta da verdade do manejo, elas julgam o outro por aquilo que elas são. Porque o manejo humanizado, ele não tem uma estratégia, ele não tem uma inteligência para sobressair sobre o instinto do animal. Eles não têm uma dominância nem deles próprios para transmitir dominância ao animal. São pessoas agressivas, pois no contexto humanizado é o sentimento e a emoção que os guia no manejo. E o manejo correto não pode ser guiado por sentimentos e emoção, mas pela inteligência psicológica que Deus nos deu para sobressair sobre a psicologia e o instinto do animal, não matando o instinto do animal, não matando a função do animal, mas o condicionando para discernir e interpretar como ele deve ou não usar suas habilidades. No comando, pode ser verbal, no comando de sinais ou numa situação onde ele já entenda que ele deve ter aquela ação. O Baruque ali percebendo que o dog não o iria o atacar, não o atacou. Mas se ele percebesse que o dog o atacaria, ele faria a sua autodefesa, a sua guarda e a sua proteção. E eu também tenho comando do Baruque atacar, mesmo se o outro não for atacar, que não foi necessário naquela situação. Então o manejo que eu apresento, que o canal WMPC Dog Box apresenta, é em legítima defesa da verdade. Tanto das coisas de dog, como, sobretudo, das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom.
Então, para que serve ser judeu? Será que existem quaisquer benefícios especiais para eles, vindos de Deus? Será que há algum valor na cerimônia judaica da circuncisão? Sim, ser judeu tem muitas vantagens. Em primeiro lugar, Deus confiou-lhes suas leis, para que assim pudessem conhecer e fazer sua vontade. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas só porque quebraram suas promessas a Deus. Isso significa que Deus quebrará suas promessas àqueles que o amam? Naturalmente que não. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus não o é. Lembre-se do que o livro dos Salmos diz a esse respeito. Afirma que as palavras de Deus serão sempre provadas como verdade e justiça, não importando quem as discuta. Alguns dizem, mas o fato de quebrarmos nossa fé em Deus é bom. Nossos pecados servem para um bom propósito, pois que o povo verá quanto Deus é bom quando vir quanto nós somos maus. Será justo, então, que Ele nos castigue quando nossos pecados o estão ajudando? Esta é a maneira pela qual algumas pessoas falam. Deus nos livre. Então, que tipo de Deus seria Ele para não tomar conhecimento do pecado? Como é que Ele poderia condenar alguém? Ele não me poderia julgar e condenar-me como pecador se minha desonestidade lhe trouxesse glória, mostrando sua honestidade em contraste com minhas mentiras. Se vocês seguirem nessa linha de pensamento, chegarão a isto. Quanto piores formos, tanto mais Deus nos apreciará. Entretanto, a condenação daqueles que afirmam essas coisas é justa, e alguns ainda alegam que isto é o que eu prego. Bem, então nós, os judeus, somos melhores do que os outros? Não, nada disso. Pois que já mostramos que todos os homens são igualmente pecadores, quer sejam judeus ou estrangeiros, tal como as Escrituras afirmam. Ninguém é bom, ninguém no mundo inteiro é inocente. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro. Ninguém, parte alguma, fez só o que é direito durante toda a sua vida, nenhuma só pessoa. O que falam é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem um ferrão e o veneno de serpentes mortíferas. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e o transtorno atrás de si. Nunca chegarão a saber o que é sentir-se seguro e desfrutar as bênçãos de Deus. Não se importam com Deus, nem tampouco com o que Ele pensa deles. Assim é que a condenação de Deus cai pesadamente sobre os judeus, visto eles serem responsáveis pela guarda das leis divinas, em vez de fazerem todas essas coisas más. Nenhum deles tem desculpa. De fato, o mundo inteiro sente-se culpado e fica mudo diante do Deus Todo-Poderoso. Vocês podem ver agora? Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos as leis de Deus, mais claro fica que não as obedecemos, pois suas leis nos fazem ver que somos pecadores. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar suas leis, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim realmente, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declara sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados, e todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo. Vindo a Cristo, não importa o que somos ou o que temos sido. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim pôr fim a toda a ira de Deus contra nós. Ele usou o sangue e a nossa fé como um meio de salvar-nos da sua ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora também nos dias atuais. Ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Mas não será injusto que Deus deixe libertos os criminosos
e diga que eles são inocentes? Não, porque ele age dessa maneira baseando-se na confiança que eles depositam em Jesus, aquele que tirou seus pecados. Então, de que podemos nos gabar com respeito a fazermos alguma coisa para ganharmos a nossa salvação? Absolutamente de nada. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras, está sim baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. Assim é que somos salvos pela fé em Cristo, e não pelas coisas boas que fazemos. Será que Deus salva desta maneira somente os judeus? Não. Também os que não são judeus podem ir a Ele deste mesmo modo. Deus nos trata a todos com igualdade, todos mesmo, quer sejam judeus ou não, são absolvidos se tiverem fé. Bem, então, se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Ao contrário, de fato, só quando confiamos em Jesus é que na verdade podemos obedecer-lhe. Romanos, capítulo 3, do versículo 1 ao 31.